Olá, então, estamos aqui com mais uma edição do Lendo Junto Clássicos e que seja para outros grupos também que tenham interesse em conhecer a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. A ideia, agora no momento, é apresentar uma série de leituras que são desenvolvidas à medida que você lê uma obra nesse porte, É um clássico, um livro considerado um dos melhores exemplares da literatura clássica brasileira. Ele tem um peso, um escopo, literário, intelectual bastante forte, Euclides tinha um prazer pela palavra que era até sádico, ao ponto de procurar no dicionário uma palavra que fosse mais complexa, com um sinônimo menos aproximado do que popularmente se conhece. Isso é bem estranho, Mas era o Euclides da Cunha. Pois bem, essa obra foi escrita 5 anos depois da guerra, depois que ele esteve lá, no curto período que ele lá esteve. Ela, a princípio, é um pouco difícil de você adentrar no mundo das campanhas, primeira, segunda, terceira e quarta, porque ele mostra primeiro o meio, o ambiente, Então, esse meio é que se faz interessante a gente mostrar algo que facilita compreender o que é Canudos. Bem, o que Euclides da Cunha faz é um caminho que vem desde lá de Minas, de São Paulo, Minas, passando por serras, montanhas, planícies, rios. Toda a topografia, hidrografia, clima, fauna, flora são apresentados de forma muito interessante, ao meu ver. Não sei a das outras pessoas, mas eu sou sertaneja e nunca vi o sertão sendo tão bem descrito. Mas tem aqui o Parque Estadual de Canudos, que é um livro que tem a grande contribuição e a elaboração, produção do Edivaldo Boaventura, que é diretor atual, creio, do Jornal à Tarde. Estive com uma palestra com ele, no qual ele falou um pouco desse empenho dele como secretário de Cultura. E é muito interessante. É para lá que o Lendo Junto vai conhecer o palco da Guerra de Canudos. Essa foto, ela já está um pouco mudada. Nós vamos, inclusive, nos alojar bem próximo. Aqui é o Museu do Senhor Manuel Travessa. Ele, inclusive, há 10 anos atrás eu estive com ele, conversamos longamente e ele contou de como ele construiu esse museu, o acervo que ele tem nesse pequeno espaço. É muito interessante a história dele, a história de vida dele, esses objetos que está aqui no Projeto Canudos, e está lá no arquivo público que nós vamos conhecer, no Museu de Canudos. Mas eu vi o acervo do seu Manuel, inclusive já passou por alguns roubos de vândalos, mas com um número muito maior de objetos que foram recolhidos de pessoas que moravam lá na região do Canudos Velho. Esse outro livro que me fez ver Antônio Conselheiro sem as lentes de Euclides da Cunha, mas com um propósito científico. Eu vi muita cientificidade do senhor Araújo Farias, que também conheci, comprei o livro nas mãos do mesmo, e ele é lá de Tamboril. Eu estava em Tamboril fazendo a formação de professores num povoado próximo, Açudinho, e antes de subir para Açudinho, eu fiquei sabendo que Antônio Conselheiro tinha sido professor lá em Tamboril. E deixou uma história. A cidade que ele nasceu, o Quixeramobim, é próximo a essa região, acho que 40 quilômetros, algo assim, posso estar enganada. E aí acabei adquirindo essa obra. Foi muito bom, porque ela revela intimidades, ela revela situações que a gente, inclusive hoje já sabemos que é uma mentira deslavada, mas que falava
que fala e que diz que ele tinha matado a própria mãe, que a mãe tinha armado, né, uma armadilha mesmo, né? Já que eu falei armado, redundantemente, armadilha, para mostrar que a esposa dele, a mulher com quem ele se casou, Brasilina, traía ele. E aí se vestiu de homem e ele não percebeu, ele foi lá e acabou que matando. Isso não aconteceu, né? Faz parte das histórias, né, da criação popular, né? Foi até preso por essa questão, mas acabou sendo liberado. Esse outro livro, que é a Cartografia de Canudos, eu acho ele muito bom. É do José Calazans. E ele traz outras histórias também, que não é a de Euclides da Cunha. É a visão não euclidiana, mas muito baseado em Euclides da Cunha, porque é como se Euclides da Cunha tivesse se redimido do que ele, não do que ele escreveu, né? Ele escreveu para se redimir com os sertões, mas da postura dele enquanto jornalista e das palavras, do que foi dito em relação ao que estava acontecendo lá em Canudos e que ele não tinha ido até então. Ele foi na última expedição, no fim da guerra, né? No momento do suicídio daqueles que ficaram lá por último. Então eles escreviam de forma aleatória, sem estar lá vendo aquelas pessoas, os camponeses, os ex-escravos, que eram os fanáticos, assassinos, facínoras, loucos, insanos. Então, ele desfaz de toda essa imagem quando diz que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Mesmo comparando com um deus grego e com o Corcunda de Notre Dame, mesmo assim. Mas vem mais coisas por aqui. Tem esse livro que é entre hilário e doloroso. Olha o nome da editora, a editora Pé de Bode, que é Canudos à Luta. É muito gostoso de ler, porque ele é cordel. Tem um mapinha, todos eles têm a cartografia. É muito interessante, como todos esses livros trazem um mapa, todos, invariavelmente. E aí começa, né? Todo contado em versos. Minha gente, vem ouvir a história que eu vou contar. Quem tiver coração fraco é melhor não me escutar. São muito tristes os fatos que aqui vou narrar. E vai, né? Vai contando. É bem interessante, porque tem uns certos momentos que ele dá humor mesmo à história, né? Coisas que você não poderia nem estar querendo ou devendo sorrir, mas ri do jeito, da forma que ele fala, né? Mas é bem, muito mesmo, muito fiel à obra, muito fiel ao que se conta de Canudos. Essa cartilha de história de Canudos foi feita pela universidade, né, pela Prefeitura Municipal de Canudos, com parceria com o NEB, que inclusive tem lá em Canudos, né, o arquivo que nós, do Lendo Junto, vamos conhecer, com muitas informações, com fotos. E eu esqueci até de dizer a vocês, essa cartilha, eu acho que com sorte a gente pode conseguir ainda. Aqui é uma foto da chave da igreja que Antônio Conselheiro construiu, a última delas, né, a grande, que ficava lá no Arraial de Canudos, que na época tinha a segunda população maior da Bahia, depois de Salvador. Pasmem. Esse também uso a mesma proposta, a mesma fala. Com muita sorte podemos encontrar o Almanac de Canudos 2002. Ele é do Instituto Popular, do Memorial de Canudos, e é muito interessante. Parece uma revistinha feita 100 anos atrás, com propagandas, com receita de bolos, de algumas coisas, ao mesmo tempo que vai trazendo paulatinamente, né, em todas as páginas, as informações sobre Canudos, sobre os conselheiristas, né, fotos, né, do Parque Estadual, da entrada, e tem uma participação também de Calazans. Esse humor e sátira na Guerra de Canudos, de Lizzie Arcanjo Alves, é muito, digamos que, elogiado pela crítica, né? Tem humor, sim, uma sátira ácida, né? Como foi tudo, como foi a guerra. Eu até escrevi algumas coisas aqui para doar a uma pessoa que não
não, eu recebi doação e li e queria passar para outra pessoa que não se interessou. Eu adorei. Ia me fazer muita falta, eu ia desfazer de algo que no momento não estava preparada, né? Então, assim, tem algumas questões aqui que ele traz como se estivesse analisando todas as publicações da época de jornais, né, o Rabudo, tinha um jornal chamado Rabudo, da própria escrita do Euclides da Cunha, e desses enxertos que ele traz para esse livro, ele mostra o que tinha de humor, o que tinha de sátira e também do que foi verdade, né? Esse outro é um auxiliar, está sem a capa, mas ele é um livro que foi difícil para conseguir ele, Jagunços e Heróis, que traz aqui informações sobre a nossa cidade, sobre Barra do Mendes, de Valfrido Moraes. Ele foi assim conseguido em um sebo lá de Minas, mas depois eu consegui outro, que era uma pessoa que estava desfazendo do livro e foi entregar em um certo local e eu estava lá. E na hora, quem estava recebendo na biblioteca disse: esse livro está estragado, opa, traz para cá. Passei o outro para frente, uma pessoa que tinha também total interesse. E aí, olha aqui, a Vila Rica da Bahia é onde Lençóis, né? Ele fala muito sobre Horácio de Matos, uns parentes meus aparecem por aqui também. Então, é um livro que nos dá uma ideia do contexto da época da mineração e do que era jagunço, de que era heróis. Pois é, gente, é essa a minha proposta de mostrar a vocês que há sempre uma possibilidade de um livro trazer muitos outros livros. E esse é um deles. E foi aqui que eu conheci o Barão de Jeremoabo, que foi Cícero Dantas, é nome de cidade hoje, e que conheceu Antônio Conselheiro, conversou com Antônio Conselheiro e está aqui também presente nessas informações. É isso. Obrigada pela atenção.